gostaria de compartilhar com você uma mensagem. Ela se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, que diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi de noite encontrar-se com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Assim, nobres amados irmãos, observamos que os evangelhos sinóticos, eles sempre fazem alguma correlação. Por exemplo, em Mateus, observamos quando se apresenta Jesus como o Messias tão aguardado. Em Marcos, mostra-se como o servo que está sempre disposto a fazer algo. Quando olhamos em Lucas, apresentado Jesus é como um homem santo. Mas em João, quando apresenta-se Jesus, apresentamos como o Verbo vivo, como aquele que desceu dos céus. E ele faz sempre essa correlação de que Jesus, ele é Deus. E aqui nós nos encontramos um dos grandes dilemas do Evangelho, ou da Bíblia Sagrada. Porque ele fala de nascer de novo. E isso é fundamental, porque observamos que a grande maioria das pessoas, elas sempre estiveram envoltas de Cristo por causa dos sinais miraculosos. Em João capítulo 2, versículo 23 ao 25, observamos que uma grande multidão cercava Jesus por causa dos sinais que ele fazia. Não muito diferente do que vemos hoje. As pessoas querem Deus, mas querem Deus somente que ele possa saciar o seu desejo íntimo do seu coração. Quando, na verdade, Jesus ele veio para libertar o povo do pecado da morte, do juízo e de toda a incredulidade, fazendo com que cada um dos seus filhos, agora que acreditam, se tornem verdadeiros filhos de Deus, para que creiam, para que sirvam como ele verdadeiramente é. E então, algumas pessoas elas buscavam Jesus por causa disso. E nós olhamos uma passagem que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, que se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E o que é interessante é porque Jesus ele tem um diálogo com um homem que era um grande teólogo, um homem conhecedor da lei. Era um fariseu, alguém que estava muito envolto do círculo de Jesus. Por diversas vezes na Bíblia Sagrada, observamos Jesus orientando os fariseus pelo seu zelo. Os fariseus, quando eles vieram, eles apareceram numa época onde estava desacreditada a palavra de Deus. E ali mostrava o seu zelo pela própria palavra de Deus. E então, parece que em algum dado momento eles vieram a se perder. Com esse zelo tão grande que eles tinham por esta palavra, eles começaram agora a fazer ritos. E então formaram-se uma espécie de religiosidade. E isso é interessante porque Nicodemos, ele era esse homem conhecedor da lei. Ele era esse homem que aguardava esses sinais tão anunciados nos evangelhos, tão anunciado em todo o Antigo Testamento. E aí ele vê esses sinais e vai atrás de Jesus para ter uma conversa pela noite, para que ninguém visse que ele estava procurando Jesus. E Jesus lhe faz uma dura advertência, que não era a importância dos sinais miraculosos, a importância que ele não tinha entendido que era necessário nascer de novo. E não nascer, e não simplesmente uma reforma, porque não foi o que Jesus veio fazer. Ele não veio reformar o homem, ele veio dar vida a este homem. Jesus, ele vai dizer que era necessário ele nascer de novo. Porque simplesmente quando nós olhamos
Talvez seria muito mais fácil você reformar uma casa, reformar uma pessoa, reformar uma linha de pensamento. Mas Jesus diz que não. Não é necessário você simplesmente mudar algumas ideias, repaginar algumas ideias. É necessário você nascer de novo. Isso é o princípio da Bíblia Sagrada. Então, quando nós vamos olhar, Jesus vai dizer no verso 5 que em verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito existem duas correlações. A primeira seria sobre o batismo de João e a segunda seria em Ezequiel 36, do verso 26 ao 27, que ele diz que nos daria um coração novo e colocaria dentro de nós o seu Espírito e tiraria de nós o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Isso é o que é nascer de novo. E foi por isso que Jesus veio, para nos dar vida e vida abundante. Eu agradeço o privilégio de você assistir até o final. Que Deus abençoe e lhe dê uma excelente semana.